Bom dia a todas. Durante essa semana eu recebi uma ordem de estar aqui trazendo para vocês o resumo do que a gente leu durante a semana, né? E a gente vai ler, nós lemos, né, o capítulo 9, primeiro, que apresenta Jesus como um advogado, né? E não é consolador saber que tem alguém para nos defender, né? O primeiro trechinho ali que eu li me trouxe consolo, né? O texto base desse capítulo é 1 João 2,1, que fala assim: Meus filhinhos, eu escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui a palavra advogado na Bíblia está até em letra maiúscula, né, que é Jesus. João afirma que escreveu para que a igreja, a comunidade de Cristo, não peque. Essa exortação, ela é válida e adequada, mas se a Bíblia ficasse só nisso, isso nos mataria, porque a gente continua pecando, né? E o autor fala do que precisamos: libertação, de Cristo como amigo, de Cristo próximo a nós. E é o que o final do versículo diz: mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que temos lido no livro até agora é que muitos de nós enxergamos que a paciência de Jesus tem limites. Ou seja, a partir de um determinado ponto, chega, né? Ele nos abandona, se cansaria de nós. Mas o que a Bíblia diz, e que relata ali em 1 João, na segunda parte do versículo, é que Cristo, Jesus, exerce seu papel de advogado. Ele nos defende junto ao Pai. E o que significa ser um advogado? Qual que é o significado de advogado? É alguém que fica do lado do outro, um defensor, auxiliador, representante. O autor fala que é aquele que se adianta, que antes da gente chegar, ele chega. Que além de ser um mediador, que é o papel do intercessor, ele se junta à parte que está defendendo. Ele pega na nossa mão. Ele vai junto com a gente. Aí em diversas traduções da Bíblia, fala o significado da palavra, a interpretação, né, de paráclitos. Consolador, auxiliador, conselheiro, paráclito, que é aquele que fica do lado, advogado, valedor. Aí eu tive a curiosidade e eu achei super interessante. Valedor, além de ser aquele que vigia e protege, é aquele suporte, o significado é aquele suporte que vai à vela. Eu achei muito interessante isso aqui. E é ele que nos sustenta, né? É um valedor. E em 1 João 2,2 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. E o que é uma propiciação? É o ato de apaziguar ou obter favor de alguém. Sacrifício substituto. É quando um sacrifício é oferecido no lugar do culpado para satisfazer a justiça e desviar a ira de Deus contra o pecador, né? No Antigo Testamento, a propiciação era um ritual de derramamento de sangue. Até a Dai explicou isso aqui, acho que no primeiro encontro, né, que levava esses sacrifícios. E no Novo Testamento, Cristo é a propiciação. Através de sua morte na cruz, ele satisfez a justiça divina e reconciliou a humanidade com Deus, pagando o preço pelos pecados. E isso basta.
o seu sacrifício por nós basta. Na página 91, o autor diz que tem a ver com uma profunda solidariedade. A palavra solidariedade aqui também, vocês acham que um advogado tem essa solidariedade? Esse coração para defender, o papel dele é defender. Mas todos são solidários, né? E Jesus compartilha conosco de nossa experiência. Ele sente o que sentimos, ele se aproxima, ele se manifesta cuidadosamente em nosso favor. E de quem que ele é advogado? De qualquer um. A única qualificação exigida é o desejo de sermos representados por ele. É isso que ele quer, que a gente deseje ser representado por ele. Porque ele deseja isso. Ele deseja nos representar. Ainda ali na página 91, o autor dá ênfase dizendo que a Bíblia não diz que teremos um advogado. Ela diz que temos. Isso aqui é o que está na Bíblia. O autor reescreve ali, mas é o que está na Bíblia. Nós temos um advogado. E por que esse advogado é capaz de nos ajudar? Por que ele tem tanta autoridade? Por que Deus aceita essa defesa? Porque ele é justo. Ele não é qualquer um. Ele é o sacrifício perfeito. O autor diz que vir ao Pai sem um advogado é desesperador. Estar assistido por um advogado que veio e me buscou, em vez de esperar que eu procurasse, que é justo em todas as formas que eu não sou, essa é a nossa serena confiança diante do Pai. E eu concordo plenamente com isso. Porque é muito desesperador você não ter alguém do seu lado. E é maravilhoso essa ideia que o autor traz aqui, e isso é real, que ele nos busca, ele nos quer. Eu lembro de quando eu era adolescente, tinha algumas amigas e a frase que a gente falava é não, vamos, se der errado a gente está junto, né? E Deus é assim conosco. Deus está junto, Ele está à frente. Ele se adianta, como o autor relata. E imagina assim, você ter esse advogado tão justo, que você sabe que ele não pecou, diante de tanta tentação ele não pecou. Como que a gente não confia? Como a gente não fica leve ao lado dele? E aí ele fala também um pouco da diferença entre o advogado e o intercessor, né? Em Hebreus 7:5, ele vai falar ali sobre a intercessão. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E em 1 João 2:1, se alguém pecar, temos um advogado. Na intercessão, Jesus sempre ele faz isso o tempo todo, pela nossa pecaminosidade diária. Ele faz isso, ele está sempre intercedendo, ele está sempre fazendo uma mediação com Deus, né? E ele é o único capaz de fazer isso, não há nenhum outro que a gente precisa dessa ponte, vamos dizer. Nós temos livre acesso ao Pai, mas ele é o único que é capaz de fazer essa mediação. Cristo salva totalmente e para sempre aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Vive para interceder. Significa que Jesus está continuamente na presença de Deus, apresentando seu sacrifício em nosso favor. Ele nos defende e garante o nosso acesso a Deus, mesmo diante das nossas fraquezas e pecados. Por causa dessa intercessão, a salvação não é temporária, ela é definitiva.
A advocacia, o que é a advocacia, né? Jesus faz se pecarmos. Se cometemos um pecado horrendo, né? Jesus vai se levantar em nosso favor. Ele se adiantará diante do Pai. Eu achei interessante isso que está lá na página 92, que fala assim: a sua advocacia se monta quando a ocasião exige. Eu fiquei imaginando essa cena, né? Eu fiquei imaginando um tribunal, né? E Jesus em pé. Uma passagem que me veio à mente, que eu conversei com a Grazi ontem, foi sobre Estevão, quando Estevão morreu. Né? E no final ali do capítulo ele fala, né, que Jesus estava em pé. Em pé. Ali ele estava intercedendo por Estevão, né, porque Estevão não estava pecando, mas era uma intercessão. Mas vocês imaginam, chega a me arrepiar, vocês imaginam Deus, na sua magnitude, ficar em pé por nós? É tremendo isso. Para mim é algo assim surreal, né? E Ele faz isso por nós. Ele se importa, né? A palavra. Infelizmente, continuamos pecando depois de conhecermos a Cristo. Mas a advocacia em nosso favor supera todos os pecados. A sua advocacia fala mais alto que as nossas falhas. E por que Ele faz isso? Porque Ele é assim. Simples assim, como fala no cristianismo puro e simples. Né? Simples assim. Ele não aguenta deixar que nos defendamos sozinhos. Ele está com a gente, Ele está à frente, como um amigo fiel que vai junto. Né? O papel de Cristo é apresentar continuamente sua obra perfeita em nosso favor. E quando pecamos e pecamos novamente. E quando estamos tentando esconder aquele mais horrendo pecado. Como Jesus age? Quem Jesus é quando estou no meio do pecado, não depois dele, né? Depois de ter me arrependido. Jesus age como nosso defensor. Ele desafia todos os acusadores, todos, inclusive Satanás. Né? Quando Satanás acusa, Jesus responde com o próprio sangue que derramou na cruz. Jesus tem a última palavra, porque Ele já pagou o preço. Nós pecamos, ele faz a intermediação e Ele coloca ali, Ele já pagou o preço. Né? Jesus não é acusador, Jesus é o mediador. Satanás é acusador e nós somos acusadores também dos nossos pecados. Nós nos acusamos, nós nos culpamos e isso também nos mata. Né? Mas Jesus nos defende. O pecado, apesar de continuarmos pecando, sabemos que somos pecadores, Jesus não se agrada disso. Apesar de Ele nos defender, não é algo que agrada ao Senhor. Não devemos continuar pecando, que é o alerta lá que João faz, né? Temos que lutar diariamente com isso. Precisamos, para isso, de amadurecimento espiritual e buscarmos a santidade. Mas somos falhos e somos pecadores. Sempre tem o mas. Na página 94, ele fala assim, ó, ainda que pecamos, que abandonamos nossa verdadeira identidade, Jesus não nos abandona. Ele nos defende de forma sobrenatural e silencia todas as acusações, surpreende os anjos e celebra o abraço do Pai em nós, a despeito da nossa bagunça. Ele celebra quando Ele consegue, né, que o Pai nos abrace novamente. Aí em Romanos 8, 33 e 34, fala assim, ó, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
quem os condenará? Pois é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É bíblico essa intercessão, não é em um momento que ele cita. E quando erramos, o que a gente faz? A gente corre para o Pai, a gente se justifica, a gente dá desculpa, a gente coloca culpa em alguém, né? Isso é a primeira coisa que a gente faz, que eu faço, né? Eu sempre procuro me desviar do meu erro. E a gente não precisa dessas desculpas. Não precisamos colocar a culpa nas outras pessoas. Nós já temos quem pagou a culpa, né? Temos um advogado. Podemos deixar a nossa causa com Cristo, que é justo. Aí eu lembrei do versículo lá quando Adão, né? Quando Adão peca, cai, ele fala: tive medo, me escondi. E Jesus não quer que a gente se esconde. Ele quer que a gente deseje estar com Ele. É isso que Ele quer. Que a gente se aproxime dEle. Ele está de braços abertos para nos receber. Ele, como eu disse ali no começo, para quem que é isso? Né? Para todos. Para aquele que deseja. Né? Jesus nos chama para perto, Ele intercede por nós, Ele advoga por nós, Ele nos deseja. Essa palavra desejo aqui no texto me chamou muita atenção. Como que Ele não me deseja desse jeito que eu sou? Mas Ele é assim. E aí lendo, eu vi uma frase que falava assim, ó: nossa defesa de Deus não é, ela tentou melhorar, mas eu paguei completamente por ela. É isso que ele fala para o Pai. Ele não fica dando desculpa. Não, só mais uma vez, só mais uma vez. Não, eu já paguei. Eu já fiz. Deus continua santo, o pecado continua sério, mas a dívida foi paga perfeitamente. Aí eu queria ler com vocês, que aqui eu não anotei. Lá na página 96. O último parágrafo da página 96 do capítulo 10. Não minimize o seu pecado. Não dê desculpas por ele. Não se defenda. Simplesmente o leve àquele que já está à direita do Pai, advogando por você com base nas feridas dele mesmo. Que a sua injustiça, em toda a sua escuridão e desespero, leve-o a Jesus Cristo, justo em toda a sua luz e suficiência. E assim seja. E no versículo, no capítulo 10, ele vem falar da beleza do coração de Cristo, né? E que belo é o coração de Cristo. Cada vez que esse livro tem me transformado muito, não tem me transformado ainda, acredito, mas tem me incomodado demais. Ver como que o coração de Cristo é tão bondoso e o meu é tão cruel. Como é acusador, como é diferente. Só que isso tem me atraído, e é o que fala aqui nesse capítulo, né? O versículo dele é: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10:37. É algo bem forte, né, esse versículo, desafiador. Mas é o que Jesus quer, é o que Deus quer de nós. Que nós o amemos sobre todas as coisas, não só em partes. Que a gente o ame acima de todas as coisas, né? E aí ele fala sobre a pregação de Jonathan para umas crianças ali da sua igreja. As crianças,
que ele fala, né? As crianças devem amar o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas do mundo. Não há amor tão grande e tão profundo quanto o que há no coração de Cristo. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Deus é misericordioso, se compadece sempre, se entristece por nossas circunstâncias, se alegra conosco. Os pais normalmente são bondosos, mas não há bondade como a de Cristo. A nossa paciência tem limite. A minha paciência tem limite. E bem curto. E a do Senhor não. Jonathan fala do coração de Cristo às crianças. Ele enfatiza a amabilidade de seu coração. E ele fala que nós somos, e nós somos mesmo, atraídos pela beleza exterior, né? É normal isso. Nossa, como ela é linda, nossa, como é atraente, né? O olhar por fora é a primeira coisa que a gente vê. Mas Jonathan percebe que essa beleza que nos atrai também pode ser a beleza espiritual. E Jonathan procurou impressionar as pessoas com a beleza de Cristo. E é isso que tem me atraído. Toda a amabilidade possível está em Jesus. Ele é o mais santo, manso, humilde, o mais excelente de todas as formas que já existiu. Jonathan ressalta que a amabilidade de seu coração nos atrai mais que toda a sua magnitude. Ver a grandeza de Deus não é nossa profunda necessidade, mas sim ver a sua bondade. Sabemos que Deus é o maior, sabemos da sua magnitude. Só que se a gente souber somente disso, a gente pode não se achegar a Ele. A gente precisa enxergar a bondade do coração dele. E eu acredito que seja por isso que ele citou que ele é manso e humilde. Que ele descreveu essas características para nós. Ele quer que a gente conheça isso, essa parte, essa característica dele, né? E precisamos nos permitir ser atraídos pela bondade de Deus. Ele repreende o impenitente, abraça o arrependido, somos atraídos a Deus pela beleza do coração de Jesus. Quando encontramos a Cristo, encontramos um coração doce, excelente e amável. Doce que veste com brandura, mansidão e amor. Quando vamos a Cristo, lá na página 100 tá isso. Quando vamos a Cristo, ficamos impressionados com a beleza de seu receptivo coração. É justamente essa surpresa que nos atrai. Acho que é um pouco do que a Milena estava indignada semana passada. E acho que a palavra era essa, né? Como? Como que ele não se ira? Como que ele faz de novo? E de novo? Mas ele é assim, é o coração dele. Ele vai continuar fazendo, né? A gente tem que deixar a nossa culpa de lado. E como temos, né, como lemos no livro, normalmente esperamos o contrário. Um Deus irado e não um coração bondoso. Apaixone-se pelo coração de Jesus. Permita-se ser encantada pelo coração de Jesus. Ele fala da quietude sem pressa, né? Eu falo da contemplação. Contemple, tire um tempo para olhar esse coração dele, para entender esse coração dele. Eu acho que a gente não vai entender, né? Mas é apaixonante pensar nisso. É reconfortante, nos conforta de uma tal forma que a gente chega até ele. E sobre as nossas crianças, né? Qual que é a nossa responsabilidade? É mostrar a magnitude de Cristo? Sim, né? Mas é mostrar que até o melhor em nosso amor é nada mais que uma sombra do amor de Cristo.
o nosso amor não chega à sombra dele. Isso a gente tem que apresentar para as nossas crianças. É assim que elas vão amar e ser atraídas a ele, mais do que se atrair a nós, né? Para deixar mais claro, tornar o terno coração de Cristo irresistível e inesquecível. O nosso objetivo é mostrar para nossos filhos que temos um Cristo que nos deseja por perto, mesmo pecando, e não mostrar que Cristo não ama o pecador. O autor fala que a gente deve mostrar um Cristo que não nos repele, que não repele ao Criador, ao pecado, né? Mas que ele nos deseja. E lá na página 100, para encerrar esse 103, encerrando esse capítulo, fala assim, ó: mas tem algo mais que ele me mostrou que entra mais fundo que as verdades sobre Deus. O coração de Deus, demonstrado em Cristo, o amigo de pecadores. Meu Pai mostrou a beleza desse coração a mim. Ele não me impôs isso, ele me atraiu para isso. Nós também temos o privilégio de encontrar formas criativas de atrair as crianças ao nosso redor, ao coração de Jesus. O desejo é se aproximar de pecadores e sofredores de forma não apenas verdadeira doutrinariamente, mas também atraente esteticamente. É o que a gente deve colocar para as nossas crianças, né? E não só para as nossas crianças, filhos, né? Para aquele que está ao nosso lado, iniciando a caminhada, e para aquele maduro na fé também, né? Eu há tantos anos conheço a Cristo, há tanto tempo, né? E eu tenho, com esse livro, eu tenho visto um Jesus diferente, né? Um Jesus que, quando é necessário, se levanta. E quando eu preciso, ele me abraça. É isso que eu queria trazer para vocês. E é lindo o que a Lili, a forma como ela trouxe, né? Tem uma música do Alessandro que ele fala assim: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi, né? Essa oração, que essa seja a nossa oração a partir desse livro, do que a gente está vendo. Qual é a beleza do Senhor que a gente não está conseguindo contemplar? Porque a única coisa que eu queria compartilhar com vocês é assim: quem escreveu o versículo, o capítulo 9 foi baseado na primeira carta de João. E João, se a gente pensar em João, esse homem, pecador como a gente, né, totalmente falho como nós, inspirado pelo Espírito, deixou um evangelho e cartas para a gente. E aí a forma como ele vê a Cristo fica ali marcada na Escritura. Porque Mateus, eu estava até compartilhando com a Milena, Mateus vai falar de Jesus como o rei, né? Porque ele vai reinar um dia, é breve isso. Aí Marcos vai falar dele como servo, aquele que lava os pés, né? Lucas, o médico, ele vai falar sobre o Filho do Homem, o homem perfeito, sobre as perfeições de tudo isso. Mas João vai falar de Cristo como o Filho de Deus. Uma sensibilidade, ele escreve de uma maneira diferente dos outros evangelhos. Aí você vai ver como a Bíblia se refere a ele. Vai falar que ele era o discípulo amado, era aquele que deitava no peito de Jesus. Então, a forma como João contemplava Jesus, todos eles estavam caminhando ali com Jesus. Mas a forma como ele contemplava é aquele que buscava a beleza. Ele ficava assim, imagina, ele era o abusado, que deitava mesmo aquela coisa. E está faltando para a gente esse abuso, assim. Nós entendemos, ele é manso e humilde. Ele é o nosso advogado. Ele explora essa palavra paracleto, só João usou essa palavra na Bíblia. Ele usou 4 vezes para escrever o Espírito Santo, que é o outro consolador, segundo Jesus. E em 1 João ele vai usar paracletos para falar de Jesus como o advogado.
Então, João, ele percebia essa nuance, essa coisa de Jesus nos desejar. Então, ele ficava ali, ó, sedento, que caísse de Jesus ele queria, ouvindo a batida do coração dele, sentindo aquela coisa de apaixonado, eu quero pegar tudo. Tanto que a revelação que depois ele vai ter em Apocalipse é uma coisa tremenda. Os céus se abriram para ele e falou assim, eu vou te mostrar tudo que vai acontecer. Então, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi, seja a oração das nossas vidas, seja não só a oração, né, mas a motivação. Né? E a Lili está falando do Jonathan Edwards, que no capítulo 10, Edwards, ele não chegou nem a 30 anos, ele morreu com muito menos, ele teve uma doença grave, ele morreu. Só que assim, um dos livros que Edwards escreveu foi um tratado de 700 páginas só sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. O cara vivia para babar em Jesus. Né? Ele escreveu Pecadores nas mãos de um Deus irado, mas ele vai lá e escreve aquele livro. Então é isso, o que eu queria dizer é que a gente viva isso aqui, buscando como João enxergou. A gente quer ver, a gente quer sentir o Paracletos. A gente quer sentir o Consolador e o Advogado. Amém. Bom, a minha reflexão também é bem breve. Acho que eu nem dormi essa noite pensando nisso. Por conta, exatamente no capítulo 10. Quem aqui é mamãe? Mamães. Então, mais fácil. Quem não é mamãe? São 3. Pouquinhas. Ainda, né? Exato. Ele começa assim, né? Ele trazendo Mateus 10, 37. Mas ele traz a primeira porçãozinha do versículo. A Grazi ainda falou assim, tem a segunda, né? Falei, vamos ficar na primeira. Porque nesse mesmo versículo, aqui ele fala, né? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas ele continua o versículo falando, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o que ele está trazendo aqui? Que é Deus que tem que estar no primeiro lugar na nossa vida. E nós não podemos negligenciar a isso, diz em Hebreus, exatamente em Hebreus 2, fala que nós não podemos negligenciar a esta ordem. Ele tem que ser o primeiro. E qualquer coisa que a gente faça, que a gente deixe para depois, a gente já está negligenciando. E aí, quando ele coloca aqui, ele está falando sobre as crianças, porque é o início da vida, é o início de tudo. Né? Eles vão aprender com a gente. Então, é nossa responsabilidade, como diz em Provérbios 22, 6, que nós temos que ensinar os nossos filhos ao caminho de Deus. Para que mesmo que os anos passem, eles não venham a se desviar desse caminho. Então é nossa responsabilidade. Mas como é difícil para mim, que sou mãe, ver que meu filho ama algo além de mim. Então primeiro, a transformação primeiro tem que ser em mim. Eu preciso amar mais a Deus acima de todas as coisas para desejar que Ele também o ame. Que Ele também conheça esse amor. Então, entende qual é a necessidade da gente virar essa chave? E aí, por que eu perguntei quem não é mamãe? Porque tem aqui que fala assim, mas eu não tenho um filho ainda para direcionar. Mas Jesus, lá em Mateus 28, 19 e 20, fala, vão, ide, proclamem o evangelho a toda criatura, de todas as nações. Então, a gente tem que conhecer verdadeiramente a Cristo para que a gente faça e obedeça exatamente aquilo que Ele deseja. E aí, uma última reflexão, a Lili ainda falou assim, né? Eu tive a curiosidade de ir atrás dessa palavrinha, dessa outra tradução que tem para Paracletos. A gente tem que exercer essa curiosidade. Então, todas as vezes que eu leio algo, eu me questiono. E eu levanto questionamentos a mim mesma e eu quero trazer esses questionamentos a vocês. E aí me remeteu esse capítulo a uma conversa que eu tive com a Thaisa semana passada, quando a gente estava vindo para cá. Assim como na Bíblia tem um versículo que fala a respeito do coração de Cristo, manso e humilde de coração, existe um versículo
que foi escrito há cerca de 700 anos antes de Cristo como uma profecia de como ele seria. E eu quero ler para vocês, está lá em Isaías 53:2. Lá em Isaías 53:2, gente, espera que eu vou abrir. Isaías. Se vocês quiserem, depois eu quero que vocês leiam todo esse capítulo de Isaías, porque ele vai falar tudo sobre Jesus. Ele era um profeta, escolhido de Deus. Então ele recebia essas coisas diretamente do coração do Pai. E aí ele fala lá no versículo 2 assim, ó. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz numa terra seca. O que ele quer dizer aqui? Parece meio confuso, né? Mas ele já está falando da vinda de Jesus, de uma terra árida, sequidão. É a sequidão do nosso coração, dos nossos pecados. Ele está falando da aridez, o meio em que Jesus veio. E que ele era um broto, ou seja, ele veio num cenário, ele veio como algo frágil, humilde, ali no meio daquela sequidão. Mas ele estava ali como uma vida, brotando no meio daquilo tudo. E ele não veio num berço esplêndido como um rei. Ele veio na humildade de uma manjedoura. Por isso que fala dele como um broto, né? Um fôlego de vida no meio da sequidão. Mas aí ele continua. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Jesus era feio. Entende? Ele não era bonito. Ele só é bonito nas pinturas que a gente vê. Ele era desprovido de beleza. Mas ele era atraente. Por onde ele passava, ele só falava, siga-me. Quem aqui tem um amigo que nem é tão bonito assim, mas ele é engraçado, divertido? A gente gosta de estar perto assim, ó, aleatoriamente. Esse era Jesus. É isso que o atraía e é isso que continua atraindo, porque em Hebreus 13:8 fala que Jesus era o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou e é isso que continua nos atraindo. Então a pergunta que eu fiz para mim nesse capítulo é, e que o autor tem nos chamado para isso, né? Ele tem nos envolvido no coração de Jesus, ao coração de Jesus. E aí o questionamento é o seguinte: o que me atrai em Jesus? É o seu poder e aquilo que ele pode me oferecer? E aí isso diz muito sobre mim. Será que eu me relaciono com pessoas por aquilo que elas podem me oferecer? E é isso que eu espero que Jesus espere de mim, que eu possa oferecer a ele? Ou eu me atraio por Jesus por quem ele é? E aí eu vou dar uma pista. Eu acho que se eu estou aqui hoje, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês estão descobrindo quem ele é. E isso começa a nos moldar de uma tal forma que a gente começa a se derramar diante dele, que a gente tem vontade de que todos conheçam a essência de quem ele é. Não só aquilo que ele pode me dar, porque isso é consequência, mas é a essência do Deus que ele é. Então eu peço que vocês façam essa reflexão e, se possível, leiam Isaías, para que vocês entendam que Deus já entregava a um profeta 700 anos antes quem ele era, como ele seria e o que ele veio fazer por cada uma de nós, para que nós não negligenciemos a salvação, a obra dele e, em especial, o coração de Jesus, que é isso que nos atrai. Amém?